Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7. Há uma palavra de Deus para o nosso coração hoje à noite. Se você está com a sua Bíblia, abra ela, se não, acompanhe conosco aqui. Eu oro para que o Espírito Santo fale conosco hoje à noite. Amém, irmãos? E fale ao nosso coração de uma forma profunda. E ministre ao nosso espírito sobre todos os propósitos dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Antes de lermos, vamos orar. Pai, nós te louvamos por essa noite, nós te louvamos por esta celebração da vida, poder apresentar estas crianças no teu altar, como é um privilégio para nós, como pastores, ter esta honra. Como é um privilégio para nós, Pai, hoje apresentar a Vitória em tuas mãos, te agradecendo por esse período. Obrigado, Deus, por este momento, abrimos a tua palavra, peço que o teu Espírito venha se mover, venha nos dar entendimento, graça, revelação e unção, em nome de Jesus, amém. Amém, quem achou, diga amém. 1 Samuel 7, vamos ler do 1 ao 14. Então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. E falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Astarotes eram os deuses, o deus da fertilidade, que era adorado nesse tempo. E preparai o coração do Senhor, e servi a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram em Mispa, e tiraram água, e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel ali. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, e ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro, que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor, e clamou ao Senhor Samuel por Israel, e lhe respondeu o Senhor. Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até embaixo de Betcar. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas. Arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Você pode dizer amém por isso? Palavra tremenda, palavra poderosa, vitória de Deus, restituição de Deus. Deus me deu um tema para nós conversarmos hoje à noite. Quando Deus intervém. Quando Deus intervém, irmãos, algo poderoso sempre acontece. Nós olhamos para a história e vemos que a arca, né, pastor, ele foi levada para vários lugares. E em vários lugares onde a arca passou, muitos não entenderam o propósito, o que ela significava, muitos morreram, muitos o adoraram, muitos fizeram maldições, muitas pessoas pecaram, muitas pessoas blasfemaram, muitas pessoas viveram debaixo de tanta confusão mental, não entenderam o propósito daquela arca ali. Mas Deus permite situações, grave isso, para criar soluções. Vou repetir, Deus permite situações
para criar soluções. A história que antecede esse texto vai dizer, num determinado momento, que até os filisteus conquistam vitória contra Israel. E eu vejo nesse texto Deus permitindo o povo de Israel perder para que eles pudessem aprender depois ganhar. Quantas vezes na vida da gente a gente não passa por uma fase assim? Deus nos permite a gente passar por tribulações para a gente poder crescer, para a gente poder aumentar a nossa fé, a nossa autoridade e depois a gente conquistar. Os filisteus conquistaram diante do povo de Israel, o povo de Israel recuou. E eu vou dizer para você uma coisa, Deus permitiu. Porque Deus é Deus sobre todas as coisas e Deus permite o que Ele quer. Mas como, pastor, Deus permite uma derrota? Sim, porque Ele tem um propósito. E o propósito é chegar nesse texto aqui e nos ensinar verdades poderosas, verdades profundas para a nossa vida e proféticas para este tempo. Você está aqui? Diga amém. Algo poderoso acontece. Nesse tempo agora, nós estamos lendo 1 Samuel, Samuel está sendo levantado, foi levantado como uma autoridade. Um sacerdote de Deus levantado para cumprir um propósito. E nos dias de Samuel, haveria um propósito tremendo. Deus ia restituir o povo de Israel das coisas que foram tomadas pelo filisteu. Isso aconteceu, nós lemos aqui. Mas uma das coisas que eu vejo interessante e poderosa para que algo comece a acontecer no mundo espiritual, foi quando Samuel, nós vemos aqui no versículo 1 até o versículo 4, chama o povo ao arrependimento. Irmãos, só vai acontecer algumas coisas na nossa vida a partir do momento que nós nos arrependermos. Samuel, quando ele viu tudo o que estava acontecendo com a arca, e ele vê que a arca chega naquele lugar, ele olha e diz assim, nós estamos tendo a oportunidade de nos arrependermos agora para que haja mudança. Nós não podemos deixar para amanhã, nós precisamos tirar os deuses agora, nós precisamos tirar os ídolos agora, nós precisamos quebrar as idolatrias agora, nós precisamos mudar agora. Irmãos, nós estamos vivendo, trazendo para os dias de hoje, esse momento na nação brasileira. Nós estamos vivendo esse momento, o momento que nós temos que nos levantar, como nunca nos levantamos, por um arrependimento genuíno diante de Deus. Nós precisamos se arrepender, irmãos. E nós não podemos brincar de se arrepender, fazer de conta que se arrepender hoje e amanhã continuar com os mesmos costumes, com a mesma vida. Nós precisamos ir ao Senhor, como Samuel disse aqui, né, pastora? Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos servir só ao Senhor, nós precisamos colocar o Senhor como prioridade, nós não podemos mais andar na prática do pecado, porque o arrependimento, irmãos, ele tem que ser decisivo e ele tem que ser radical. Vou repetir, o arrependimento tem que ser decisivo, ele tem que ser radical. Se o arrependimento ele não é radical, ele não produz transformação. Sabe, irmãos, imagina Samuel nos dias dele, vendo tudo acontecer e dizendo, peraí, eu vou deixar essa boiada passar, eu não vou fazer nada para mudar isso, eu vou fazer algo. Eu vou me levantar e vou dizer para esse povo, a hora é agora de nós nos arrependermos e transformarmos os nossos caminhos. O povo não entendia. Ele disse assim, nós temos uma estratégia. Nós temos que tirar os ídolos. Nós temos que tirar as adorações. Nós temos que tirar aquilo que afasta a glória de Deus e tomar uma decisão. Qual é a decisão que nós temos que tomar hoje à noite, irmãos? De nos arrependermos. Deus só pode intervir em algumas coisas nesse país, irmãos, se a igreja se arrepender. Deus só pode intervir em algumas coisas na sua casa se você se arrepender. Deus só pode mudar algumas coisas a partir do momento que nós nos arrependermos, irmãos. Porque Deus, Ele entra, Ele faz, Ele tem poder, mas nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio de permitir ou não permitir, de aceitar ou de não aceitar. O povo estava ali, a arca já tinha passado por Dagon, tinha passado por tantos lugares, já tinha tido ofertas de morte, ofertas de sacrifício, pessoas tinham morrido. Samuel vê, chegar perto dele, e a arca ficar naquele período de quase 20 anos. E eu vejo Samuel vendo os anos passar, e ele dizendo, peraí, vai passar meu tempo, 20 anos, o que eu vou fazer para mudar isso? Eu vou chamar o povo para se arrepender. E Deus tem falado muito comigo com isso, irmãos. Este é o momento de nós nos arrependermos, quem crê, diga amém. Esse é o momento de nós mudarmos a rota. O Brasil precisa de uma mudança de rota. As famílias precisam de uma mudança de rota. A igreja precisa de uma mudança de rota.
E essa mudança de rota começa em mim e você, a igreja do Senhor, o povo que se chama pelo meu nome, que o Senhor disse: se vocês se humilharem, orarem, se converter dos seus maus caminhos, eu vou vir do céu, vou perdoar pecado e vou sarar a terra. Samuel se levanta para dizer: tem solução. E eu nesta noite venho declarar sobre nós, como igreja, como famílias: tem solução. Tem solução. Deus cria situações porque tem solução. E a solução passa de nós nos arrependermos. Nós não podemos, irmãos, levar mais pecados de estimação. Nós não podemos mais ficar dando ração para o pecado. Nós não podemos mais ficar alimentando coisas erradas. Nós não podemos mais dizer: o país é corrupto, é assim mesmo. O povo vai roubar, é assim mesmo. Bandido tem em todo lugar, é assim mesmo. O pecado tem em todo lugar, é assim mesmo. Não, irmãos, se nós temos um sonho, nós temos que lutar pelos nossos sonhos. E nós podemos mudar isso hoje. A gente não pode esperar 20 anos. Nós não podemos esperar até 2040. Nós não podemos ficar até 2040 esperando acontecer alguma coisa. Este é o tempo da igreja. Este é o teu tempo, querido. Este é o meu tempo. Este é o tempo de nos arrependermos dos nossos pecados. E se cada um se arrepender dos seus pecados pessoais, imagina, famílias vão se arrepender. Famílias se arrependendo, a igreja se arrepende. A igreja se arrepende, a sociedade se arrepende. E Deus vai mover uma onda de arrependimento. E onde tiver pessoas, vão ser tocadas por pessoas transformadas de dentro para fora. Diga amém por isso. E pensando nisso, eu vejo que o arrependimento é um pano de fundo para que nós vamos conversar hoje à noite. Porque se não for arrependimento, não acontece nada. O arrependimento é a base de tudo que Deus quer fazer. E tudo que Deus pode fazer. E tudo que Deus na sua vida hoje à noite vai fazer neste culto. É o arrependimento, é a base. A base. Deus pode derramar tantas coisas, mas se não tiver a base, as coisas não podem acontecer porque elas ficam travadas no mundo espiritual. Por exemplo, um marido quer mudar, uma esposa quer mudar, mas se não houver arrependimento, essas mudanças não vão ter forças para acontecer. Talvez elas sejam verbalizadas, mas não sejam executadas, porque o arrependimento é a base de tudo. E eu quero que você volte para a Bíblia, mantenha a Bíblia aberta. Vamos analisar alguns versículos e a gente vai perceber algumas coisas tão poderosas de Deus aqui. Do versículo 1 até o versículo 4, a gente entende o cenário da arca estar ali por quase 20 anos e Samuel convocando o povo a se arrepender e servir somente ao Senhor. No versículo 7, tem algo de Deus para a nossa vida, que nos permite entender algumas mudanças que precisamos fazer para receber algo de Deus. Quando, pois, os filisteus, vou ler de novo, ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Sabe, queridos, nós, em primeiro lugar, grave isso, nós não podemos temer as crises. Todo vencedor passa por crise. O medo que o povo de Israel teve foi uma crise inicial. Eu estava anotando hoje, dizendo para o meu coração sobre essa palavra: eu não posso temer as crises iniciais. Porque tudo que vai acontecer, muitas vezes mudanças, situações, projetos, vão ter crises iniciais. E a melhor forma de você vencer uma crise inicial é perseverar nos propósitos de Deus na sua vida. A melhor forma de você vencer uma crise inicial. Por quê? Deus já tinha falado que ia restituir Israel, diga amém. Samuel já tinha levantado o povo a se arrepender. E naquele momento, algo já tinha acontecido. O povo estava reunido em Mispa. Isso já era para se celebrar, pastora Lei. Isso já era, irmãos, para se comemorar. Deus já estava fazendo uma grande obra. Mas sabe o que o inimigo faz? Muitas vezes sopra nos nossos ouvidos coisas que nos faz ter medo. E ao invés de celebrar o que Deus está fazendo, a gente fica com medo. O que o povo de Israel ficou sabendo? Os filisteus estão subindo. E o que acontece com eles? Eles lembram do passado. Porque o inimigo não tem poder sobre o nosso presente.
nem sobre o nosso futuro, mas o inimigo conhece o nosso passado. Por que eles tiveram medo? Porque eles lembraram que eles já tinham perdido uma batalha por anos atrás para os filisteus. Então o inimigo sopra no ouvido deles essa notícia. Por quê? Porque se essa notícia espalha e gera medo no coração, o medo paralisa as pessoas, o medo amedronta. Ele faz a pessoa abaixar, faz a pessoa retroceder, desanimar. Foi o que aconteceu. Primeiro impacto, uma crise inicial. Qual foi a oportunidade que o inimigo teve? Vamos contar que a gente está chegando. Se a gente contar que a gente está chegando, eles vão ter medo. Se eles tiverem medo, eles podem estar em qualquer lugar, com qualquer propósito, eles vão enfraquecer e não vão conseguir nos vencer. Mas sabe uma coisa que eu acho tremendo? O intervir de Deus na nossa história. Quando Deus entra na minha vida e na tua vida, nada pode impedir o que Deus quer fazer. O texto vai dizer que eles tiveram medo. Talvez a minha leitura lembraram do que tinha acontecido, desanimaram. Mas sabe o que eu entendo? Deus já tinha preparado o cenário profético para a vitória desse povo. Deus já tinha dado para eles a oportunidade de se arrepender. E irmãos, enquanto nós nos arrependemos, outras coisas e lutas a gente pode até enfrentar, mas o arrependimento é a raiz que está plantada, e nada pode matar a raiz quando ela está plantada e selada no Senhor. O inimigo veio para tentar trazer confusão, trazer medo, intimidação, mas havia uma unção de arrependimento. Aleluia! E aquilo que Deus vai fazer na minha vida e na tua vida, vai fazer. Aquilo que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. E a gente não pode desanimar. Então grave isso no teu coração. Eu não posso temer as crises iniciais. Eu tenho um Deus, eu tenho uma palavra, eu tenho uma profecia, eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa de Deus, eu sou filho de Deus, embaixador de Cristo. Nada vai atingir a minha vida, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, aleluia. É claro que vão vir tentativas do inimigo para desestabilizar a gente, é claro que vai vir. O que o inimigo vai fazer? Alguma coisa para te intimidar. Ele talvez possa te fazer lembrar do passado. Ele talvez possa te fazer qualquer coisa. Mas quando você está no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aqueles que esperam no Senhor, quem espera no Senhor diz amém. Aleluia, é isso. Esperar no Senhor, mas pode ter crise, mas pode ter luta, mas pode ter situações, mas nenhuma arma forjada prosperará contra a tua tenda, diga amém. Segundo segredo que eu vejo nesse texto, vamos lá para o versículo 10. Enquanto, ou seja, coisas que acontecem simultânea, enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram a pelejar contra Israel. O inimigo, ele vai vir, porque o papel do inimigo é vir. Mas enquanto o inimigo planeja vir ou até ele chega, você está adorando a Deus. Você não pode parar de adorar por causa do inimigo. Olha o texto, enquanto Samuel, ou seja, tem gente que não está adorando porque está preocupado na hora que o inimigo vai chegar. Tem gente que não está adorando porque está preocupado das coisas que podem dar errado. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegavam. Irmãos, o filisteu vai chegar, mas Deus já ordenou a vitória sobre a nossa vida. Qual que é o papel da gente? Ou seja, enquanto as coisas estão acontecendo lá de lá, nós lá de cá estamos adorando. Mas é isso na prática que acontece? Muitas vezes não. Muitas vezes, enquanto o inimigo está fazendo alguma coisa, o crente está preocupado. O crente está murmurando. O crente está reclamando. O crente se arrepende, mas muitas vezes não muda. O dia seguinte permanece a mesma coisa. E esse enquanto, ele tem que ser uma posição que a gente tem que tomar em Deus. Espera aí, irmãos, o inimigo ele vai fazer o papel dele, ele é o inimigo.
Agora imagina, você acha que é porque você orou, porque a gente orou, a gente jejuou, a gente clamou, agora o inimigo vai ficar lá de braços cruzados? De maneira nenhuma. O inimigo ele vai fazer o quê? Vai andar em derredor, buscando quem possa tragar, bramando como um leão. Esse é o papel do inimigo. A questão é que nós temos que entender o nosso papel. O nosso papel. Enquanto o inimigo está chegando, eu estou adorando. Enquanto o inimigo está querendo me perturbar, eu vou adorar, eu vou buscar, eu vou me santificar, eu vou buscar a palavra, eu vou jejuar, eu vou crescer no Senhor, eu vou me consagrar, eu vou me edificar. Enquanto o inimigo está fazendo, eu também estou fazendo. Mas qual a estratégia do inimigo? Lançar um medo lá atrás, te paralisar agora. Porque o medo paralisa. E se nós nos paralisarmos, irmãos, o inimigo vai avançar. O inimigo vai gostar, o filisteu vai ganhar 2-0. A primeira batalha 1-0, agora 2-0. Não, de maneira nenhuma. O nosso Deus vai fazer. E eu creio que Ele vai fazer. Enquanto, peraí, eu não vou esperar o inimigo parar de fazer para mim fazer. Enquanto o inimigo estiver fazendo, eu também vou fazer. A minha posição não está relacionada ao papel do inimigo. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para fazer. Eu sei que Deus está no controle. Ah, pastor, mas quando Satanás parar, eu me levanto. Não, você se levanta hoje. Você toma uma posição agora. Você se encoraja agora. O Espírito Santo te usa hoje. Aleluia. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Na concordância, as batalhas são vencidas. Em ações conjuntas. Ações proféticas, resultados de Deus. Eu vou ver a minha família transformada, eu vou ver a minha nação transformada, eu vou ver minha filha transformada, eu vou ver minha mãe transformada, meu pai transformado, meu filho transformado, meu tio, minha família, minha geração transformada pelo poder de Deus. Pastor, mas eu estou tomando uma enxurrada das maldições hereditárias. O inimigo está me soprando, eu não estou dormindo à noite. Está uma guerra lá na minha casa. Mas enquanto há uma guerra no mundo espiritual das trevas, a luz do Senhor dissipa todas as trevas. O Senhor brada na tua casa. Jesus Cristo é a luz dos homens. Aleluia. Quem pode crer, diga amém. Esse encontro, irmãos, essa semana falou muito comigo. Eu espero que nessa semana fale muito com você. Especialmente vocês que estão no discipulado, grife aí esse enquanto e batalhem nisso, preguem isso, lutem por isso, porque esse enquanto são manifestações reais de Deus para a nossa vida. É enquanto. É um processo, por quê? Porque o mundo espiritual ele gira. Eu estava lendo a história de Jacó, aquela história da escada, é interessante, né? A escada da escada. E o que acontecia na escada? A escada tinha livre acesso para o céu, subia e descia a escada. Tinha uma escada. E os anjos, né, subiam e desciam. Por quê? Porque enquanto o anjo desce, o anjo sobe. Enquanto as coisas estão acontecendo, Deus está me dando vitória. Eu não vou temer, eu não vou abater, eu não vou me preocupar. Enquanto o justo viverá pela fé, eu creio, eu vou viver o melhor de Deus na minha vida. Eu vou tomar posse. A igreja verdadeira é uma igreja que toma posse. É uma igreja que pega e diz: a promessa é minha, a terra prometida é minha, eu sou Israel de Deus, os filisteus me venceram, mas eu tenho promessa, eu vou viver restituição na minha casa, aleluia. Enquanto eu não sei o que está acontecendo lá de lá, eu sei que lá de cá a gente está vencendo. Eu não sei o que está acontecendo na tua casa, eu não sei o que pode estar acontecendo em qualquer outro ambiente na sua vida, mas eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida hoje à noite. Deus está desembaraçando caminhos. Enquanto você está aqui, Deus está lá cuidando de situações improváveis. Deus está intervindo em situações inesperadas. Deus está fazendo, porque o nosso Deus é um Deus que intervém. Aleluia. Terceiro versículo que me chama a atenção, vamos para o 12. Tomou então Samuel uma pedra. Sabe, irmãos, a gente não precisa de muito. A gente precisa de um sinal. Não fala umas pedras, não fala algumas pedras,
não fala outros utensílios, ele tomou, Samuel, uma pedra. Diga para quem está do seu lado, a gente não precisa de muito. Nós precisamos de um sinal de Deus. Um sinal de Deus hoje à noite pode mudar a sua vida. Um sinal de Deus pode mudar a sua casa. Um sinal de Deus pode mudar, fazer um rebuliço, uma revolução em áreas da tua vida que estavam paradas, no mundo espiritual, começa hoje a se mover por causa de um sinal. Tomou Samuel uma pedra. Coisa cara? Não. Coisa barata? Não. Uma pedra. O suficiente para pegar a nossa fé que Deus pode fazer alguma coisa. Qual é o tamanho do sinal que você precisa hoje à noite? Grande ou pequeno? Não sei. Eu sei que tem que ser o suficiente para você sair daqui diferente. O suficiente para você sair daqui transformado. O suficiente para quando o inimigo quiser soprar, falar do teu passado, você vença pelo poder do nome de Jesus. Ele tomou o quê? Uma pedra. E pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui? Nós temos que honrar o que Deus fez. Honrar o que Deus fez. Honrar o que Deus fez. Peraí, até aqui nós chegamos? Ainda não tivemos 100% a vitória não, mas Deus já fez grandes coisas e nos trouxe até aqui, diga amém. Ainda os filisteus não tinham sido restituídos na mão de Israel, mas Samuel já estava dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor, aqui eu vou marcar algo que Deus vai fazer na minha vida. Você precisa de algo a mais? Você espera algo a mais de Deus? Mas hoje à noite celebre as conquistas, porque até aqui te ajudou o Senhor. Você espera uma intervenção a mais de Deus? Você precisa de um milagre maior de Deus, de uma provisão maior de Deus, de uma situação que o Senhor resolva ainda na sua vida? Mas celebre o Senhor hoje por tudo que Ele tem feito. Honre as pessoas que te ajudaram a chegar até aqui. Honre tudo aquilo que você tem vivido. Porque se você celebrar é um princípio de honra. E honra também é uma semente. Outras portas vão se abrir a partir dessa celebração. Você percebe que a vida natural, ela nos permite conquistar para depois celebrar. A vida sobrenatural nos permite celebrar para depois conquistar. É maluco andar no sobrenatural, né? Não sei o que você pensa disso. Mas é muito legal você comemorar o grito da vitória, o hino da vitória ser cantado depois de uma grande conquista. Mas eu vejo que Samuel, antes de uma grande conquista, ele já pega a pedra dizendo assim, eu ainda não conquistei, mas eu tenho a promessa que eu vou conquistar. Talvez você esteja assim hoje à noite. Talvez você possa estar assim nesse final de mês. Talvez você possa estar assim ainda em 2021, faltando 4 meses para acabar o ano. Você pode estar assim, pastor, eu não conquistei, mas o que eu faço? Deus fala, celebre como você já tivesse conquistado. Glória a Deus. Glória a Deus. Celebre como se você tivesse conquistado. Glória a Deus. Como é bom isso, né? Eu celebrar antes, só quem anda com Deus. Lembra do arrependimento lá atrás? Olha o arrependimento, quantas coisas começam a dar na vida deles. Desdobramentos a partir de um arrependimento. São coisas sobrenaturais de Deus, a gente conquista antes, comemora antes. Porque a gente sabe que Deus fez e vai fazer infinitamente mais de tudo quanto eu tenho pedido e de tudo quanto eu tenho pensado. Efésios 3:20, grave no seu coração. Ora, o Deus que é poderoso, não é o Deus que está poderoso, é o Deus que é poderoso, amém, para fazer infinitamente mais, além, não é só infinitamente, é mais e além de tudo quanto pedimos ou pensamos. Isso é Ebenezer. Isso é até aqui nos ajudou o Senhor.
segundo o seu poder que opera em nós. Que poder que é esse? Poder do Espírito Santo. A partir desse poder eu consigo entender pela ótica da palavra de Deus que em Jesus eu sou mais que vencedor. Em Jesus eu sou mais que vencedor. E sabe o que antes Samuel precisava de uma pedra? Eu vou depois já para o último ponto, mas preste atenção nisso, grave isso no teu coração. O que Samuel precisava de uma pedra, hoje na nova aliança nós precisamos do coração. Porque a pedra era um símbolo que representava algo para o povo de Israel muito poderoso. Tanto que você vai em Israel, as maiores pedras do mundo, as pedrarias do mundo estão ali. Porque pedra representa altar, representa riqueza, representa ato de adoração. Hoje em Jesus, nós não precisamos pegar uma pedra, tem até pedras aqui. Nós precisamos pegar o coração. O verdadeiro sentido do Ebenezer, da gratidão, é o nosso coração nas mãos de Deus. É o nosso coração em Jesus, celebrando tudo que Ele fez a partir da cruz do Calvário para a nossa vida. Que tremendo isso. As portas do céu se abrem, o céu se abre. E o que começa a acontecer? O ambiente da festa começa a contagiar. E o povo de Israel, aqui na história, começa a celebrar. Começa a adorar, começa a vencer, começa a viver, começa a cantar, começa a pular, começa a dançar. Que tremendo. Talvez alguém, seu Ângelo, que passasse ali perto de Mispe de Sem, olhasse para eles, falava assim: o povo ganhou, os filisteus perdeu, foi restituído. Tempos que eles passaram por vergonha, agora acabou, agora Israel está sendo honrado. Mas alguém que sabe da história vai cutucar e vai dizer: ainda não. O outro talvez vai dizer: mas como ainda não? Tanta festa assim, para nada. É porque eles têm um Deus de promessa. E o Deus que eles creem, eles já podem celebrar antes de receber, porque o Deus que eles têm não falha. É isso que eu quero declarar sobre a tua vida. O Deus que você tem é um Deus que não falha. E as promessas do Senhor, irmãos, são intermináveis, são poderosas, e em Deus você é um vencedor invicto, você não perde. Como tanta festa, ganharam alguma coisa? Não, já ganharam. Ganharam a promessa de Deus, ganharam um coração igual ao do Senhor, ganharam a festa no céu, ganharam tantas coisas no mundo espiritual. Honre o que Deus fez. Terceiro lugar. E último versículo, última história para nós orarmos. Olha como Deus, quando intervém, quantas coisas acontecem. Versículo 14. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas. Hoje à noite eu quero liberar essa palavra profética para a tua vida. Tempo de restituição na sua casa chegou. Restituídas. Não é uma restituição. Minha Bíblia, não sei a tua, mas a minha está no plural, porque fala de cidades. Restituição, restituições para a tua vida, eu profetizo em nome de Jesus. Deus vai intervir e vai restituir áreas da tua vida que foram prejudicadas, que foram lesadas, que foram feridas, que foram tocadas, que foram envergonhadas. Eu profetizo hoje à noite, Deus liberará uma unção poderosa de restituição na tua casa e nenhuma arma forjada vai prevalecer. Eu libero essa palavra sobre a tua vida, que o intervir de Deus vai trazer uma unção de restituição na sua casa. O mês de setembro será um mês de restituição na tua casa. A partir deste mês novo, virá muita restituição no teu lar, vai acontecer coisas poderosas que o Senhor vai restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, porque o inimigo quer mexer no teu passado, mas o Senhor te diz: o teu presente, o teu futuro está nas minhas mãos, eu vou restituir tudo que você perdeu. Aleluia! Vou restituir tudo, desde Ecrom até Gate, desde Ecrom, não vai ficar só em Ecrom, também não vai ficar só em Gate, toda a tua história de derrota, eu vou restituir. Lá em Ecrom, que os filisteus te venceram, que vocês foram envergonhados, eu vou restituir, diz o Senhor.
Olha o arrependimento, como ele tem poder. E até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E eu libero a segunda palavra profética desse texto sobre a tua casa. E houve paz. Eu ministro essa palavra sobre a tua vida. Jesus Cristo, o príncipe da paz, seja abençoado em nome de Jesus, com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo, e que o teu coração tenha paz. Paz, querido. É batalha, mas tem paz. Batalha tem paz. No meio da guerra, a gente tem paz, porque o nosso Deus é o príncipe da paz. Eu libero essa palavra sobre a tua vida hoje à noite. O intervir de Deus para selar restituição e paz na tua vida. E todo o caminho que a arca fez, você possa entender hoje, nós somos a arca, protegidos pelo Senhor, guardados pelo sangue de Jesus, protegidos, invisíveis aos olhos das trevas. Nós somos em Jesus mais que vencedores. Pai, eu entrego a tua palavra nesta noite em nome de Jesus. Te agradeço, Deus, pela oportunidade de pregar esta palavra, pela oportunidade de partilhar, de profetizar em nome de Jesus sobre os teus filhos, a tua doce e santa palavra. Obrigado, Deus, porque eu sei que quando o Senhor intervém na vida de alguém, essa intervenção transforma todas as coisas. E nós podemos, Deus, te agradecer pela tão grande misericórdia e salvação sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, pelos livramentos, pelas promessas, pelas vitórias, pelas heranças, porque podemos, Senhor, aprender com Samuel. Quando tudo está contrário, vamos nos unir e nos arrepender, porque a partir de então, outras coisas podem acontecer na nossa vida. Obrigado, Deus, porque aprendemos aqui que existe um antes e um depois de uma ação, de um arrependimento. E nesta noite nós te pedimos perdão, Senhor. Essa no seu lugar aí, ore ao Senhor, peça perdão por algo que você precisa apresentar diante de Deus em oração, algo que você precisa em nome de Jesus apresentar ao Senhor em clamor, em intercessão. Você pode pedir perdão por pecados seu, por pecados da sua família, por situações que você tem vivido, e você pode hoje agora, em nome de Jesus, pedir: perdoa-me, Senhor, perdoa os meus pecados, eu quero essas vontades do Senhor na minha vida. Mas o que eu tenho percebido é que eu não tenho conquistado, mas hoje à noite eu quero pedir perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão quando o meu coração duvidou, quando eu fiquei ansioso, quando eu tive medo, quando aquilo que eu ouvi do meu passado me impediu de conquistar neste meu presente, de acreditar no meu futuro. Me perdoa, Senhor, quando eu fiquei preso nos dias de ontem, quando eu me alimentei das marcas e das mágoas do passado. Cura o meu coração, perdoa os meus pecados. Perdoa-me, Senhor, quando eu não coloquei o Senhor na frente de tudo como Samuel colocou. Perdoa, Senhor, quando eu quis restituir, quando eu quis paz, quando eu quis comemorar, quando eu quis fazer tantas coisas antes de me arrepender. Perdoa-me, Senhor, quando as crises eram para ser só iniciais, e eu desisti lá no início do meu sonho, lá no início do meu projeto, eu parei. Mas hoje eu estou voltando. Hoje eu estou voltando. Hoje é uma noite de nós voltarmos, irmãos. Hoje é noite de decidir voltar. Hoje é noite de você empreender em Deus, conquistar em Deus, aplicar o teu coração no Senhor. Hoje é noite de tomar uma decisão radical. Eu sei que tem momentos que a gente quer tomar uma decisão, e uma decisão mais light, uma decisão mais de boa.
Mas eu vejo com Samuel que tem momentos que a gente precisa ser radical mesmo. A gente precisa ser posicionado. Porque o telefone vai tocar, o WhatsApp vai tocar, o inimigo vai soprar, nos fazendo lembrar do passado, nos fazendo acreditar mais no que passou do que aquilo que há de vir. Mas essa é uma noite de você deixar Deus intervir na sua vida. E isso começa com arrependimento. Essa é uma noite de você deixar Deus entrar nas decisões da tua vida. Talvez você está tomando decisões sozinho, não consultou Deus. Está tomando decisão sem jejuar, sem orar. Está tomando decisão sem consultar as autoridades que estão sobre a tua vida. Está tomando decisões, está escolhendo erradamente. Talvez você, sem comunicar a sua esposa, sem comunicar seu marido, vocês que são casados, tomando decisões assim, à torta e à direita. Decisões sem orar, decisões sem pedir conselho, decisões sem parar. E muitas vezes mais preocupado em tentar parar o inimigo do que adorar o Deus que você serve. Mas o texto nos ensina que enquanto ele oferecia holocausto, o inimigo vinha. Você não pode parar de adorar no meio das provas. Você não pode parar de adorar no meio das dificuldades. Nós não podemos parar de adorar no meio das circunstâncias que a vida nos oferece. É pelo contrário, é ali que a adoração tem que ser mais intensa. Gostaria que você pedisse ao Senhor no seu lugar aí mesmo: Senhor, vem intervir na minha vida sentimental, vem intervir na minha vida emocional, vem intervir na minha vida espiritual, vem intervir na minha vida financeira, na minha vida profissional, no meu casamento, na vida dos meus filhos, na minha vida do meu lar. Eu quero que o Senhor possa intervir. Por muitas vezes eu tomei decisões sozinhos, muitas vezes eu quis fazer algo sozinho, na minha competência, na minha inteligência, na minha independência. Mas Senhor, eu quero nesta noite pedir, Senhor, que o Senhor possa intervir na minha vida. Se você tivesse parado para ouvir, talvez não teria acontecido. Se você tivesse parado para pensar, parado para orar, talvez se você tivesse ido naquele culto. Mas eu não estou dizendo isso para te culpar e nem para te colocar um sentimento de culpa, mas para dizer que hoje é a oportunidade, hoje é o dia, este é o momento de você, em nome de Jesus, orar no seu lugar e pedir para o Senhor: entra ali, entra ali. Comecei aquele negócio, comecei aquele emprego, comecei aquela empresa, comecei aquele namoro, comecei aquele noivado, comecei aquele projeto, entrei naquele ministério e nem te consultei, Senhor, me perdoa. Abassurianda lá, baixurianda lá, baixere, canta lá, bassurianda lá. Urianda lá, baixere, balabassurianda lá, baixere. Você que está em casa nessa mesma conexão, nessa mesma unção, faça isso na sua casa também. Fique em pé, coloque a mão no seu coração e se rasgue diante do Senhor. Fala: Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa, perdoa, Senhor, me restitui, me traz paz, ajuda a me superar essas situações que eu estou enfrentando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Intervém na minha vida, Senhor. Toma o controle da minha vida. Toma o controle da minha história, Jesus. Eu entrego meus caminhos nas tuas mãos, confiando que mais o Senhor fará. Nós nesta noite fazemos isso em nome de Jesus. E decisões como essa, Deus está falando ao meu coração, são decisões que, quando a gente toma sem consultar o Senhor, as consequências são totalmente negativas, são pesadas.
Peça para o Senhor misericórdia e força agora. E peça para o Senhor te ajudar a reconstruir essas áreas que estão tão difíceis de você lidar na sua vida, administrar, tocar, andar, desenvolver. Talvez você pensou assim, peraí, eu vou namorar com essa pessoa, eu vou viver com essa pessoa, eu vou entrar nisso, eu vou fazer isso, vai ser muito bom para mim. E você percebeu que isso virou uma bagunça na sua vida, um peso, você não se sente feliz, você se sente roubado. Essa é uma noite de você deixar Deus intervir nos teus sentimentos, na tua vida. Você talvez que tem o seu negócio, ou tem a sua profissão, falou assim, eu vou fazer uma parceria, eu vou fazer uma sociedade, vai ser o melhor negócio para mim. E você percebe agora o abacaxi que você arrumou. Você não consegue se livrar desse pepino. Você está enrolado. Você começou a namorar com essa pessoa, achando que essa pessoa era a melhor pessoa, e você viu o rolo que você se enfiou. Peça perdão para o Senhor. Peça para o Senhor, restitui minha vida, Senhor. Restitui minha vida. Comecei a namorar com essa pessoa, saí da igreja, me afastei de Deus, me enrolei, me endividei, comprei o que não devia, só fiz coisa errada. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor, pelas decisões erradas do meu coração, da minha vida. O Senhor me fala, antes de terminar, de pessoas que se contentavam com pequenas coisas, pessoas que eram simples, mas algumas coisas da tua vida se tornou você mais seleto. Deus está dizendo para alguém aqui hoje à noite, volte à simplicidade, volte a ser quem você era, volte a ser simples, volte a andar com o simples, porque você sabe no fundo do teu coração, Deus manda dizer para você, eu não sei quem é você, mas Deus manda dizer para você que quando as coisas eram simples, você era muito mais feliz. Mas Deus te permitiu se conectar com algumas outras pessoas, algumas outras realidades, você se tornou até mais próspero. Mas você sabe que no fundo, a tua felicidade estava naqueles dias da simplicidade. E simplicidade, eu não estou falando de pobreza, mas estou falando de coisas tão pequenas que hoje muitas vezes você não consegue viver mais. Você que está ouvindo essa mensagem sabe que Deus está falando com você. E essa é uma noite de você voltar a se arrepender, voltar a ter um coração quebrantado, voltar a ser uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa grata. Samuel era um homem grato. Samuel tinha simplicidade. Simplicidade também não é ingenuidade. Mas muitas vezes a gente vai se acostumando com o modernismo, com as facilidades, com as novidades. E aí a gente até coloca Deus, né? Para Deus falar comigo, precisa ser assim, precisa ser assim, precisa ser assado, precisa ser assim, precisa ser assim. Mas o Senhor está dizendo, eu já estou terminando, eu não posso terminar antes de dizer isso. Volte à simplicidade. Volte a valorizar as pequenas coisas. Volte a valorizar as pequenas coisas. Porque ali está a tua felicidade. Volte a valorizar os seus amigos. Volte a valorizar os lugares onde você cresceu, onde você viveu, onde você conquistou. Permita Deus intervir na sua vida. Não é pecado se tornar mais inteligente, não é pecado se tornar mais próspero, não é pecado se tornar mais rico, não é pecado se tornar maior. O errado é ficar onde está, estagnado. Mas o Senhor diz para algumas pessoas aqui, leva o seu coração de volta para o lugar da gratidão, onde uma pedra era suficiente para você fazer uma festa. Samuel não precisava de muito,
Ele pegou uma pedra. E com uma pedra ele fez uma baita de uma festa. Deus está intervindo na sua vida, na sua casa. Deus está intervindo na vida dos seus filhos. Deus está intervindo em várias áreas da tua vida. E eu profetizo sobre a tua vida dias de restituição e de paz. E que essa paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde a sua mente e guarde o seu coração em Cristo Jesus. Eu te abençoo. Abençoa a tua família, abençoa os seus projetos, abençoa o teu coração. E se você crê nisso, diga amém. Pode levantar suas mãos, agradecer ao Senhor pela oportunidade de semear, de consagrar seu coração na presença de Deus. Pai, abençoa cada família, abençoa os propósitos, os desejos do coração, honra os teus filhos, multiplica, abençoa a tua casa, que haja, Deus, sobre a tua casa a multiplicação dos mantimentos e a provisão, como diz na tua palavra. Libera o teu poder sobre todos nós, tira todo o poder de Mamon. Tudo que foi colocado aqui agora é santificado e consagrado, para que nossa família desfrute de grandes colheitas e grandes momentos de paz, em nome de Jesus. Irmãos, aquele que começou a boa obra em nós é fiel para aperfeiçoar. Você já foi restituído pela unção que você recebeu hoje à noite. Comece agora a desfrutar de um novo tempo na sua vida. Comece agora a entrar e desfrutar de um novo tempo. Não fica olhando para trás. Mas eu fiquei sabendo que os filisteus estão vindo. Eu fiquei sabendo disso. Mas o inimigo vai querer soprar algo relacionado ao teu passado. Esquece. O que Deus tem para a sua vida começa agora. Começa essa noite. Restituição. Agora você tem que andar preparado para receber as oportunidades de Deus, para colher o que você plantou, desfrutar de uma nova fase. A fase que passou, passou. Você veio num culto. Sabe o que é culto? O culto é um altar, é oferenda. A gente não veio aqui para assistir culto, nós viemos aqui para prestar culto. Sabe o que acontece quando você presta um culto? Há um divisor de águas na sua vida. Algo fica para trás, se estabelece coisas novas. E eu libero essa palavra sobre a tua vida para que você descanse, porque Deus já reservou coisas novas para a sua vida e a sua família. Restituição e paz em todas as áreas. Eu te abençoo em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê paz. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, e a igreja do Senhor diz: amém. Deus abençoe.